Queria falar um pouco para vocês sobre doenças respiratórias e Covid. Eu vejo que é uma dúvida frequente, eu já até abordei em outros vídeos, mas eu vou retomar aqui. Quais são as doenças respiratórias que são conhecidas como fatores de risco para Covid grave e quais não são? Então, para o momento agora, que nós estamos no início do ano de 2021, já sabemos bastante sobre a Covid, a gente sabe que a asma, ela não é um fator de risco para a Covid. Claro que um pouco de prudência cabe aqui e, inclusive, isso está alinhado com um posicionamento recente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, que é o seguinte: se uma pessoa tem um quadro de asma grave, de difícil controle, que já precisou de intubação, de UTI, é óbvio que essa pessoa deve ter um pouco mais de cuidado, tendo em vista aí esse histórico de asma mais grave. Já a maioria das pessoas que tem aquele quadro de asma que é controlado por medicação não precisa se preocupar com ser do grupo de risco para Covid grave. Por outro lado, pacientes que são portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, que antigamente a gente chamava de enfisema, bronquite do cigarro, esses pacientes têm sim um maior risco de Covid grave caso tenham Covid. Outro grupo de pacientes que é importante mencionar, que faz parte do grupo de risco, são os pacientes com fibrose pulmonar, então os pacientes com doença intersticial pulmonar. Inclusive tem um estudo bem grande em inglês que mostrou que então os riscos eles são aditivos, então somado à idade, que é um fator de risco, a presença de fibrose pulmonar versus a presença de uma doença intersticial onde não há fibrose, então há mais vidro fosco, inflamação. A fibrose tem um maior risco, somado à obesidade, então a obesidade soma mais risco, então são fatores de riscos aditivos. Diante disso, eu queria então deixar uma mensagem de que é preciso cuidado aqueles grupos de risco, então, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica do cigarro, e os pacientes com doenças intersticiais pulmonares, principalmente os pacientes com fibrose pulmonar. Os pacientes asmáticos estão fora do grupo de risco, mas os que têm asma grave precisam se cuidar. Eu sugiro a todos com doenças, com comorbidades, com doenças de base, então, que priorizem a sua vacinação e mantenham os cuidados contra a transmissão da Covid até que se finalize o esquema de vacinação, ok? Vamos em frente então e coragem para todos!